Boa noite pessoal. Esperar o pessoal ir chegando. Boa noite. Legal. Boa noite. Isso aí. Todo mundo. Isso, pessoal. Todo mundo sejam bem-vindos. Hoje o assunto é bem interessante o que nós vamos tratar. Ó, tá chegando a minha convidada, já vou chamá-la aqui. Tá? Deixa eu convidar aqui, peraí. Já vou convidar. Vamos conversar, é bem interessante mesmo. Deixa eu ver aqui. Oi, Ah, querida. salve, salve, Tudo bom? professor Vitor. Tudo bem, e você? Tudo já. No- Mas já está pronta para ir para São Paulo daqui a pouquinho? Já estou pronta, estou com a mala ali, daqui a pouco eu fecho a mala e partiu, é assim que fala, né? É, e Partiu o CIOSP, partiu, né? partiu o Congresso Ah, Internacional aí de Odontologia. que Mas eu não, só legal, que depois legal. disso aqui, Ah, só depois com dessa, certeza, né? só depois Dessa desse live. nosso bate-papo aqui legal. Aí Eu estou depois disso eu tô esperando a... com a Silvia. Sim, eu estou Ah, esperando. É a Silvinha, estou esperando ela chegar. Então, já tem um pessoal aqui. É, porque aqui, a Silvia acabou de chegar. Ó. Deixa eu convidar a Silvia também. Aí, olha lá. deixa eu ver se vai Ó, entrar tem todo paciente mundo meu aí aqui. na live, a Margarete. Oh, que Ó, legal. que legal. Nossa, que bacana. Ó, Ó, Nilsa. aí, ó. Ô, meu. Chegou, agora nós estamos prontos. Oi, E aí, Silvinha. olha que frase. Tudo Gente, bom? que responsa, hein? Tudo Ai, bom? muita Meu Boa Deus. responsabilidade. noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Silvia. Então, Boa noite, Boa, Vitor. pessoal, Boa olha. noite, Gilian. Boa noite a Boa, todos. boa boa noite, noite. querida. Prazeraço estar com vocês aqui. Ima- Então, pessoal, olha, hoje nós vamos falar, nós somos dentistas, e o nosso assunto, vocês já viram ali pelo título, né? Nós vamos falar sobre DTM. E eu estou recebendo duas grandes dentistas, são minhas parceiras de curso, doutora Giliane Dolinski, com boa- I no final, né, Giliane? Com I, é. E a E Silvia Cardoso, também, que é uma feríssima também nessa área. E o nossa, nosso bate-papo, né? eu Oi? fico assim, até estou muito lisonjeada aqui de estar participando da Ah, sua live, de estar aqui no seu Instagram, de ter essa oportunidade de estar com vocês dois aqui. É uma aí, ó. satisfação muito grande participar dessa equipe, dessa É, grande É, equipe. Estou muito feliz. faço que minhas Obrigada, legal. as suas palavras. Faço minhas as suas palavras, Gilian, porque muito até a obrigada gente pelo comentou, convite. né? Ter aberto Muito, espaço para a gente, Vitor. Ok, isso. obrigada. Só tenho a te agradecer. Nossa, tô muito agradecida, muito grata aí por Então, poder compartilhar tá desse certo. time. É, aquela história, né, gente? A gente fica feliz até por, por esse trabalho que a gente está desenvolvendo e realizando, porque nós juntamos talentos, né? Nós somos os três mosqueteiros da ATM, né? Porque nós pegamos aí, por exemplo, a Silvia, tem mestrado nessa área, gente. A Silvia é uma feríssima, uma feríssima. A doutora Gilian, meu Deus, é especialista em várias especialidades Ela, e uma delas é assim, é espetacular, né, Gilian? Com relação à medicina integrativa e tem uma história e um know-how também com relação à ATM. E eu vindo atrás, eu vou vindo atrás, não, pegando e respirando esse conhecimento maravilhoso que vocês não, duas têm, né? você sabe, Mas assim, a gente está unindo talentos, né? Nós estamos unindo talentos e que hoje, esse assunto que a gente está trazendo, né, que vai começar a falar aqui agora, vocês acham que realmente explodiu
esse problema de bruxismo, de DTM, de dores? Que, na opinião de vocês, hoje, no contexto atual, o que vocês acham? E explodiu. Você sabe que hoje eu estava até lendo um artigo da revista do CFO, até fiz um post hoje, que eu recebi uma revista física do Conselho Federal de Odontologia e tinha dentro da revista um artigo sobre isso, sobre essa explosão da disfunção temporomandibular, e eles falavam muito em bruxismo, e isso potencializou após a pandemia. Então é um assunto que está à tona e já está aí o CFO falando sobre isso. Tá até esse artigo na nossa revista lá do CFO que explodiu sim. Sim, porque a gente sabe que a disfunção temporomandibular tem esse lado também da disfunção pelo apertamento, pela carga emocional, pelo estresse. Então, na minha opinião, eu acho que explodiu sim. E também tenho colegas que estão falando a mesma coisa, né? Na minha cadeira aumentou muito a procura para tratamento de DTM. Então, o que eu posso falar, posso falar, Vitor? Pode. O que eu posso dizer assim, sempre existiu, né? Sempre existiu, mas eu acho que com pouco conhecimento de nós mesmos, dentistas e toda a área da saúde, a disfunção sempre existiu. É que hoje ela também é mais conhecida. Hoje em dia existem as especializações, os profissionais se atentam mais a alguns sintomas que o paciente relata, os próprios médicos, né? Quando vai ao otorrino, é dor de ouvido, eles não encontram nada, procuram um dentista. Então, eu acho que também ficou conhecida, mas a gente não pode negar que a pandemia piorou muito. O tipo de vida que as pessoas estão levando hoje em dia está piorando. Então, quando você atende o paciente senta na tua cadeira, gente, está difícil. E assim, não é só mais, né? Porque antigamente a DTM ela ficava mais restrita ao pessoal que estava na área de trabalho. Então, 20 e poucos anos, aos 45, 50, hoje ela expandiu muito mais. Então, hoje eu atendo muita criança com dor. Então, tem muita criança com dor, tem muito jovem medicado com dor, né? Tem muito adolescente com dor. E a nossa turma, então, a gente nem fala, né? Porque, assim, a gente vê que tudo está piorando, tudo está aumentando. E, graças a Deus, o conhecimento também. Então, hoje a gente consegue melhorar a vida do paciente numa primeira conversa, numa primeira consulta. Então, eu sou apaixonada pela DTM, né? Não pela DTM, mas pelo que é em si. Mas, assim, com certeza, Vitor, a pandemia foi mais um boom aí. Com certeza. Eu vejo exatamente isso que você comentando, que vocês duas estavam falando, porque uma das coisas que a pandemia trouxe, essa questão toda desse momento que a gente passou, exacerbou demais a questão da ansiedade, do estresse das pessoas, o momento que a gente vive, né? Tudo isso vai corroborando para deixar as pessoas cada vez mais estressadas, nervosas. E aí começa a chegar no consultório pacientes com um sofrimento real. É um sofrimento real. Então, para quem acha que, por exemplo, eu estou com um estalinho aqui no ouvido e não dá a menor importância e deixa. Às vezes faz uma prótese, essa prótese constantemente está quebrando ou está tendo fratura dental, desgaste de dente, e a pessoa vai protelando e achando... eu vejo muito, uma coisa que me chamou muita atenção, clínicas que são especializadas em, por exemplo, implantes, por exemplo, e que produzem muita prótese, realizam muitas próteses, e constantemente chega paciente com a prótese quebrando, com problema na prótese. E a gente percebe, e foi uma das coisas que começou a me chamar muita atenção. Eu falei, poxa, não é simplesmente, porque será que foi fase laboratorial, está mal ajustado? Não. Aí você começa a ver os hábitos que o paciente tem.
E a tendência vai agravando a partir do momento que você começa a analisar, você vai entendendo que o quadro é muito mais grave do que um simples ajuste, ou vamos repor um dente que soltou, alguma coisa assim, uma fratura, né? Vamos tratar um canal. E aí você percebe, fala assim, poxa vida, peraí, esse contexto é diferente. Ele se mostra que hábitos que o paciente tem, que o tornam estressado, que deflagram esse processo, tanto de bruxismo quanto de ATM. E vai se agravando porque a isso vai se associando dor. Dores que o paciente ele não associa que é a DTM, que é o bruxismo. E vai buscar num neurologista, vai buscar, principalmente no neurologista, né? Ou às vezes está com um problema. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, estou com um zumbido no ouvido. E conversando e vendo, nossa, um quadro clássico, sabe? De DTM. Aí você começa a ver e falei, poxa vida. E aí na conversa toda, né? Eu pego e falo assim, eu tenho um sitezinho, tem um questionáriozinho, vai lá e responde. Aí, diante dessas respostas do paciente, você começa a ver e fala, poxa, você tem um quadro, dorme mal, tem uma qualidade de vida totalmente atrapalhada, alimenta mal, né? E aí você começa a ver que o quadro que o paciente está apresentando é um quadro que eu costumo brincar com os pacientes assim, você está um barril de pólvora. É só colocar o pavio e acender. Não é verdade, gente? E isso está acontecendo com vocês também no consultório? O que me conta de vocês aí? O que vocês têm visto também? Eu tenho visto... Vai, pode falar, assim, que eu começo a falar e eu não paro. Vai. Eu estava lembrando ali, quando o Vitor falou que o paciente chega lá com dor, e até ele associar essa dor ao... Entrou na sala uma figuraça. Eu tenho que fazer uma referência a ele, porque Ricardo Thanos, autoridade no Brasil. Meu abraço a ele. Uma figura. Esse aí me sinto honrada é um dos responsáveis pelo um pouquinho que eu sei. Esse cara eu aprendi com ele. Ele é uma fera e, além de tudo, um ser humano espetacular. Fica aí meu abraço para ele. Me sinto Desculpa honrada. te interromper, viu, Silvio? E agora nós vamos falar. Então, não, eu ia falar assim, que o paciente, ele sente lá o estalido, ele está mordendo errado, e ele tem uma dor. Quando essa dor aparece, até ele associar com o dentista, ele já correu o clínico geral, o otorrino, o gastro, e aí ele vai para o psicólogo, para o psiquiatra, para o neuro, até que ele chega no dentista. Então, é muito comum a gente pegar os pacientes que chegam no consultório, que tem uma dor e tal, e aí, durante a anamnese, a nossa conversa com o paciente, ele relata que ele já correu as 7 senhoras, né? E aí ele chegou no dentista. Eu acho isso maravilhoso, né? Mas, e quando chega no dentista que está preparado para orientar, para trabalhar essa mudança de hábito, virar a chavinha com relação ao tratamento, a proporcionar para ele aliviar o sintoma da dor, ele fala, era isso que eu estava procurando. Porque até chegar na odontologia, ele já passou, ele já tentou o médico, ele já tentou o otorrino, já passou pelo neuro, né? Eu recebo bastante paciente com medicação, tomando medicação antidepressiva já, né? Ou usando um dispositivo oclusal há muito tempo, com um ajuste inadequado. Então, quando ele chega e ele encontra uma solução, ele abraça, e ele fica muito feliz de, pelo menos assim, saber o que ele tem, porque problema que descoberto já é 50% da solução. Então, quando você descobre o problema e mostra para ele, olha, você tem uma disfunção da articulação, isso já é 50% do tratamento. E eu estou numa área agora que é odontologia integrativa,
associando a odontologia, a disfunção da TM com a medicina. Então, com a medicina integrativa. Então, a gente consegue criar uma metodologia aqui de tratamento integrativo, olhando para ele não só com relação a essa disfunção temporomandibular que ele tem, que é dentro da odontologia, a gente já trata a DTM, mas associando a área da medicina integrativa para a DTM também. Vamos é começar. Isso. Vamos lá. Desculpa até te cortar. Eu acho que é até interessante, porque assim, tem gente que deve estar assistindo aqui com a gente e que não é da área da saúde, né? Mas eu até assim, para poder entender, tá, pessoal? Tanto o bruxismo quanto o DTM, muita gente conhece pelo bruxismo, o ato de ranger dente, de apertar, mas não é só isso. Bruxismo, às vezes, eu costumo dizer assim, ó, são 9 tipos de bruxismo. Até me corrija se eu estiver errado, viu? Porque às vezes minha cabeça aqui, você sabe, né, Silvinha? Que eu sou meio desligadão. São 9 tipos de bruxismo e 9 subtipos. Então, nós temos 18 tipos para investigar sobre bruxismo. Começa por aí. Então, tem gente que fala assim, é de dia. Um bruxismo em vigília. Tá, mas esse bruxismo em vigília é como? Né? Que tipo de bruxismo é esse? Meu bruxismo é à noite, então bruxismo do sono. Você tem, só no bruxismo do sono, né? Ali você vai ter causas primárias e secundárias. Nas secundárias você tem 9 tipos. Então, você tem que primeiro, o profissional que vai lhe atender, ele precisa ter essa noção do diagnóstico. A primeira coisa é essa. Com relação a DTM, nós temos DTM articular e muscular. Ou seja, o posicionamento da parte óssea dentro da cavidade. Porque assim, nós temos esse ossinho que é móvel e aqui dentro tem tipo uma cela, onde vem e encaixa a cabeça da mandíbula. Sim, ó. Então, pode ser ósseo ou muscular. Então, tudo isso, gente, tem as consequências, tem os desdobramentos com relação à dor e tratamento. Primeiro, ao diagnóstico, né? Tanto é que a gente fala, bruxismo a gente não diagnostica, a gente detecta. E bruxismo a gente não trata, a gente controla. Por que isso? Conta para mim, vocês duas, por que a gente detecta e controla e não é diagnóstico e tratamento? Olha só. O bruxismo é um hábito, né, meninas? Não é uma doença, é um hábito. Começa por aí, O bruxismo é o hábito, né? O hábito ali de ranger os dentes. Vamos tentar falar assim, porque eu acho que o público que não é dentista usar um vocabulário assim mais popular. O bruxismo, eu sempre digo assim, é o hábito de tanto apertar quanto ranger os dentes. Então, eu sempre falo assim, o bruxismo é aquele movimento, que você toca os dentes, você está, por exemplo, o noturno dormindo, o marido ou a esposa que dorme junto é até capaz de ouvir o ranger dos dentes, porque ele tem um barulho, ele faz um movimento, então ele faz esse movimento. A gente faz o diagnóstico observando desgaste dental, esse bruxismo pode vir acompanhado de dor, ou também pode ser um bruxismo que o paciente ainda não apresenta dor. Essa dor, geralmente, ela é de origem muscular. O profissional dentista que vai fazer o tratamento, ele vai fazer uma avaliação no consultório, apalpando a musculatura do paciente. Ele vai apalpar a musculatura tanto da mastigação, que é essa região aqui. Também ele pode apalpar a região de trapézio, de pescoço, até a musculatura da cabeça está envolvida na dor do bruxismo. Então, o paciente, ele chega
ele consegue dizer, olha, eu tenho dor aqui, a minha dor de cabeça é aqui, a minha dor de cabeça ela aqui nessa região aqui atrás, ó. Eles falam assim, a gente sabe que é occipital, mas ele fala assim, ó, a minha região é aqui na nuca, eu apalpo, eu tenho dor, essa minha dor piora quando eu estou na luz. Então o paciente ele traz a informação do que até melhora a dor dele. Ele sabe que se ele tem essa parafunção que a gente chama de apertamento, que ele range os dentes, ele sabe que com a luz piora. Já Mas tem um ouviram detalhe aí, né? Eu queria que a Silvinha até complementasse, porque não é só ranger e apertar, tem mais coisa, né, Silvia? O que você me diz? Não, eu estava até, a Gilian estava falando, eu estava olhando, tá pensando lá atrás, né? Porque antes da gente falar, quando o paciente chega, a gente sempre questiona, né? Hábitos e tal. Eu sempre quero que o paciente me conte, mas assim, a primeira coisa que eu pergunto é como ficam seus dentes dentro da boca, né? Primeiro eu pergunto assim, onde fica a sua língua? Aí o paciente fala, dentro da boca. Tá, em que lugar da boca? É a mesma coisa de falar, você dorme bem? Durmo. Eu falei, ai meu Deus, eu morro de medo quando alguém conta pra mim que fala que dorme bem. Então, mas vamos lá. Essa posição de língua, né? E os dentes. Como é que ficam teus dentes dentro da boca? Ah, eles ficam normal. Como é o normal? Ah, assim, um em cima do outro. Mas eu não aperto, tá? Eu não aperto. Então, a gente sabe que assim, ó, eu sempre falo para o paciente o seguinte, nas 24 horas do dia, os dentes deveriam se encostar no máximo 5 minutos. O que são 5 minutos? São milésimos de segundos que quando a gente vai se alimentar, os dentes vão cortar o pão, a carne e o queijo encostou na alface. Então, esses milésimos de segundos, quando a gente mastiga, é que são contados os 5 minutos. E ninguém mastiga dente sobre dente, a gente mastiga o alimento. Então, eu sempre falo para o paciente, se o teu dente encostou, tem que ter comida na boca. Não tem comida? Hábito parafuncional. Então, isso está errado. Então, neste momento, você está fazendo um bruxismo. Vai lá, Vitor, continua. Essa já é uma dica. Essa já é uma dica das 5. Interessante, né? Ó, Oi? das 5 dicas, já saiu a primeira. Das 5 dicas para aliviar a dor. Não encostar os dentes. Deixar os dentes, eles só encostam no momento da mastigação. É para tocar enquanto sempre você está mastigando. O dente, né? Então, essa primeira dica é ótima. Essa primeira dica é ótima. Então, assim, a primeira dica, manter os dentes desencostados. Né? Eu, assim, às vezes eu também me pego apertando os dentes, gente. Então, eu já lembro, coloco a posição da minha língua aqui nas anteriores e lembro, primeira palavra, primeira dica, desencoste seus dentes. Essa é a dica de ouro da noite. Até porque, quando a gente fala de posição de dente, posição de língua, o Vitor vai falar de outros bruxismos ali, a gente vai falar de respiração, equilíbrio, postura. Tudo isso vai gerar um monte de bem-estar para o paciente. Vitor, continua, senão eu vou soltar. Não, pode falar, fica à vontade. Eu estou gostando de ver. Não, porque a gente começa a falar e vai embora, né? Porque quando a gente fala dessa área... É isso. Meu Deus do céu. Assim, tu vai pegando os casos do paciente, você vai trazendo o que vai chegando no teu consultório, falando de postura. Eu gosto muito de brincar com o paciente e ele nunca mais vai esquecer da posição de dentes, acho que a gente já comentou, né? Que eu sempre pergunto para o paciente que time que tu torce, né? Porque todo mundo gosta de futebol. Aí o paciente fala, eu sou do Corinthians, sou do Palmeiras, sou do Vasco, tá. Aí eu sempre digo assim, se o time dele é o Corinthians, eu falo para ele, os torcedores do Corinthians são teus dentes de baixo e tu tá ali no meio. Um deles é você. Os dentes de cima são os torcedores do Palmeiras. Pode encostar? Então. Aí eles falam, não, mas aí tem a grade, tem o alambrado. Né? Aí a gente vai pôr uma placa, então. Pode encostar? Não é para encostar, né? A gente vai falar de placa, mas assim, não porque, é nem para morder a placa. Vários... E até é interessante, tá, pessoal? Porque o bruxismo, ele pode levar uma DTM muscular, porque
Porque como a doutora Gillian falou, a gente vai examinar. Não é só o exame na conversa com o paciente, 70% a gente já capta a informação na conversa. Tem muito paciente que me procura e fica esperando. Às vezes eu falo assim, ó, você quer fazer uma teleconsulta já para poder ir adiantando? Porque vem gente do Brasil todo, né? Que a gente está trabalhando isso na internet, então aparece de tudo quanto é lugar. Hoje mesmo teve um de... Eu não sei qual que é o prefixo. Deixa eu ver aqui. Ó, tem 68, que eu não sei de onde que é. Tem 85, também não sei o prefixo. É lá para cima. É lá para cima. Então, às vezes eu falo assim, olha, dá para a gente poder fazer uma teleconsulta, porque hoje já está normatizado, já é regulamentado isso. E tem gente que tem um certo preconceito e fala assim, não, mas dentista eu tenho que ir lá pessoalmente. Gente, assim, ó, uma pré-consulta, porque o que eu faço? Eu faço assim, como eu tenho aluno no Brasil inteiro, eu até indico para alguns colegas atender, mas eu gosto de filtrar um pouco, porque assim, na conversa, como nós falamos, bruxismo, nós estamos falando por enquanto de bruxismo, mas bruxismo assim, a gente não faz... Eu estou tentando abrir aqui o tempo da live. Não... Ah, tá, agora abriu. O bruxismo, por exemplo, a gente não faz diagnóstico e tratamento, a gente detecta e controla. É diferente. Opa, mas por que isso? Porque é um hábito, não é uma doença. E isso ocorre aonde? A nível do sistema nervoso central. Então tem muita gente que ainda está naquele negócio assim, eu preciso fazer, eu vou botar botox, eu vou fazer um ajuste oclusal, eu vou botar placa. É um equívoco aí, ocorre um equívoco muito forte, porque como é um hábito, como nós estamos falando aqui, é o hábito de apertar, de encostar os dentes, de ranger os dentes, mas existe um bruxismo que você fica com a boca entreaberta e a musculatura fica pulando, ela fica pulando aqui. Então, aonde a gente fala também, né, dos bruxismos tônico, fásico, misto. Então nós temos que começar a entender que tipo de bruxismo nós estamos lidando. Porque tem os bruxismos, tanto em vigília quanto do sono, nós temos esses desdobramentos. Mas aí nós vamos ter também, é um bruxismo primário? É um bruxismo secundário? O bruxismo secundário ele tem 9 tipos. Um deles, por exemplo, que eu trato muito, pessoas com Alzheimer. Quem tem Alzheimer tem problema de bruxismo. E aí eu entro com a minha pílulazinha, que depois eu vou falar, né, Gilian? Né, Silvia? Que eu gosto, eu até hoje não vi ninguém usando, mas eu adoro usar. É um remedinho que eu mando manipular. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Fica até o final da live que você vai descobrir. Vai ser a quinta dica de ouro. Só que necessita de um receituário especial e tudo para poder passar. Só que não é só isso. Quem acha que não, e como é que eu mudo o meu hábito? Gente, é um tratamento multifatorial, multimodal. Se tem dor e a dor cronificou, dor crônica é doença. Não é uma dorzinha que você dá um remedinho aqui e tem muita gente que vem esperando a pílula mágica, o remedinho mágico. Não existe isso. Tá aí do bruxismo. Eu posso caminhar para uma DTM? Pode. Não é verdade, meninas? O que vocês me dizem? Quando caminha para uma DTM, aí a bronca fica um pouquinho maior, né? Fica um pouquinho maior. Vitor, eu sempre gosto de ensinar um exercício para a pessoa fazer em casa, quando ela está num momento de crise de dor de ATM, de DTM, que é a disfunção quando a ATM não está legal, quando a ATM não está bem, e eu estou com dor, e eu apalpo aqui, eu sei que aqui está doendo, é muito característico, eu sinto dor aqui atrás, bem na região da cabeça. O que eu posso fazer em casa? O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Eu estou com muita dor. Eu sempre digo assim, você pode pegar uma dica aí para as pessoas mesmo. Um palito de fósforo. Sabia que com palito de fósforo você consegue
desocluir os dentes. Então, eu sempre digo assim, você pode pegar um palito de fósforo ou um pedacinho de papel, né? Aqui eu tô com um pedacinho de papel que poderia ser um fósforo, é que eu não tenho fósforo aqui em casa agora. Sim. Então, eu sempre digo assim, ó, você tá com dor, primeiro faça isso. Pegue o palito de dente, ó, e coloque entre os dentes aqui, ó. Ó. Sim. Ó. Ó. Segure. E deixa. Segure esse palito de dente entre os dentes, encoste na sua melhor poltrona, na sua cama e fique ali 5 minutos. Levanta, pegue um copo, encha bem de água, esse copo d'água, coloque dentro do copo d'água sal integral. Eu tô tomando meu chazinho de louro, viu? Chá de louro. Coloca dentro do copo sal integral. Antes de tomar a medicação. Faltou o som, Gilian. Teu som falhou. Ele brecou. Minuto, segura esse palito de fósforo ou palito de dente. Isso já permite que a musculatura, que aquela musculatura que está tensa, ela já relaxe. Então, assim, eu estava aguardando para dar essa dica. Vocês estavam falando ali, eu não estava me controlando. Eu estava falando, eu tenho que falar, eu vou entrar no meio. Vocês sabem por que isso ocorre? Até para o pessoal que está assistindo, o que ocorre? Ocorre porque, como é a nível de sistema nervoso central, a gente altera a propriocepção do paciente, é a mesma coisa de um ajuste oclusal. Você colocar, por exemplo, fazer um ajuste, e eu vejo muita gente comentando sobre isso e falando, mas funciona temporariamente. É a mesma coisa, vai aliviar a sua dor temporariamente. Não pense assim, gente, as dicas que nós estamos dando, elas vão contribuir para o controle e não para o tratamento. Não é tratamento, tá? essa é uma elas dica. Ajudam, Isso. Fiquem atentos, porque as dicas é assim, ajudam no controle, alivia no momento. Outra dica para dor, quem sente muita dor, e eu costumo, porque assim, eu tenho na manga a minha hipnose, né? A minha hipnose é a minha cartinha na manga, né? Mas para dor, por exemplo, eu costumo dar a pressão, tem o lado certo que você vê na cabeça do paciente onde está doendo. Então, se dói o lado esquerdo, você vai na mãozinha direita. Só que, se aqui estiver doendo mais, você vai vir aqui. Aí você aperta o ponto, tem um pontinho aqui que dói, que é legal, bacana, e você doinho, tá, gente? Aonde está doendo mais na tua mão, você vai lá e aperta por 30 a 40 segundos. E relaxa. Fecha o olhinho, respira e relaxa. Quando você solta, alivia. Se você ficar de 2 a 5 minutos, você controla a ansiedade. Sabiam disso? Mas, Silvia, vamos lá para as suas dicas. O que você conta? Então, a gente estava falando ali do bruxismo, de controlar. Então, aí onde eu volto na postura, né? Cuidar de postura, cuidar de língua, não encostar esses dentes. E aí, a primeira coisa que eu falo para o paciente, assim, a gente chega lá no consultório, a gente vai fazer aquela boa anamnese, a gente vai conversar com o paciente, vai ver a história clínica dele, e aí a gente volta ali na pandemia. E aí a gente vai lembrar que está todo mundo assim, ó. E aí a gente falou dos remédios também, né? Porque a gente tem pacientes que fazem uso de tanta medicação, e hoje a gente sabe que algumas dessas medicações, elas fazem as contrações involuntárias. Então, o paciente toma, às vezes, uma fluoxetina, que é um remedinho tranquilo, fraquinho, para controlar a ansiedade, só que, como um efeito colateral neste paciente, está dando contração involuntária. Aí a gente fala, e aí, você tá... Não, eu estou tomando remédio, eu estou super tranquilo, eu estou super relaxado, mas com a musculatura toda tensionada. E essa musculatura toda tensionada vai gerar dor, né? Se a gente for falar de músculo tensionado, fadiga muscular, o músculo cansa. Então, assim, a minha dica, a melhor que eu vou dar, e vocês vão adorar, procura a gente, né? Procura um especialista, um especialista em DTM, alguém que trabalhe com ATM, porque assim, ó, ele vai identificar onde está o teu problema. Que nem a Gilian falou do palito, o Vitor falou do ajuste oclusal.
Às vezes a pessoa tem um dente que pode ser a causa. Às vezes aquele dente não tem nada a ver, porque, né, o paciente chega no consultório com aquele sorriso lindo, sorriso de livro, como eu digo. Todos os dentes bem posicionados, toda a função certinha, e ele tem dor, muita dor. Aí chega Então, aquele outro, um dente para frente, um para trás, perdeu um dente, o outro está solto, uma zona, e não tem dor. Então eu não posso pôr a culpa no dente, gente. Não é? Eu vou pôr a culpa no dente, são naquele equívocos dente que a gente vê, né? Equívocos que a que a gente vê gente muito no observa de consultório. colegas. Às vezes a gente observa colegas, né, que assim, como estão um pouco desatualizados, vamos dizer, em relação a esse assunto e a questão de dor, aí a gente já começa a entender que fala assim, peraí, não é a dor, porque assim, há uma diferença muito grande, dor de dente e dor no dente. Isso aí já dizia o nosso querido amigo aí, Ricardo Thanos. E eu concordo com ele, porque há uma diferença muito grande. E é onde a gente vai observando que o paciente vai no dentista achando que é eu estou com uma dor aqui. Olha, pode ser um canal. Faz o raio-x ou faz o exame clínico e tal, e observa e fala, não tem nada. Mas vamos fazer o canal. Aí vai lá e faz o canal. Aí depois, continua a dor. Puxa vida, então nós vamos extrair o dente, já que está assim, ou faz no dente lateral, o outro canal, e assim vai. E daqui a pouco extrai o dente, coloca implante. Nós temos um caso que eu até estou atendendo junto com o professor do curso que eu estou fazendo sobre dor, e é um caso bem, bem interessante, bem interessante. Mas aí é que tá. E assim, quando você vai observando e vai analisando a questão da dor não tem como você não pensar em sistema nervoso central. Tá? Não tem como você não pensar no sistema nervoso central. E aí muda todo um contexto. É a mesma coisa do bruxismo. Bruxismo, a gente tem que pensar também a nível do sistema nervoso central. Dor, de um modo geral, né? As pessoas acham assim, se eu tomar esse remedinho vai ajudar? É o que você estava falando, fluoxetina, né? Ela tem contraindicações. Por exemplo, eu recebi um caso de uma paciente com dor crônica tomando metidon. E o metidon, ele causa constipação. Principalmente a mulher. A mulher constipada, a dor dela faz assim, ó. Exacerba mais ainda, ela aumenta muito mais. Então, aí você começa a observar, e nós vamos cair aí no campo. Oi? Ela fica enfesada, né? Nossa senhora, e como? E fica, gente, e assim, aumenta demais o processo. Porque eu já tive alguns casos, o paciente chegar com muita, muita dor, ele está tomando tudo que você imaginar, Noramig, Cefalive, Neosaldina, assim, ela me fazia um coquetel. Cada hora ela estava tomando alguma coisa. E altamente constipada, tomando álcool no final do dia e tudo. Eu falei, meu Deus, vamos acabar com tudo isso. Eu falei, vamos parar com tudo? Entrei com protocolo de água em jejum, que eu adoro, adoro. É outra dica que eu dou para quem sente dor. Então, essa metodologia, né, essa metodologia é sua, metodologia by professor Vitor, é aguaterapia. Eu já vou dar nome, porque é sensacional. Pela manhã, eu acordei e falei, não, eu vou fazer a terapia do Vitor. Estou acordando pela manhã, Vitor também, sabendo disso, porque a necessidade aí diária da gente repor a nossa água de boa qualidade, e a aguaterapia by metodologia Vitor. Vamos lá, essa é outra dica, eu já acho que a gente já está na terceira dica, hein? Terceira dica. Acho que vai passar de tempo. Aguaterapia. Para pacientes com... porque assim, primeiro, você ter um corpo inflamado, você vai agravar o estado do paciente. Ele vai ficar com relação à dor. E uma das coisas que eu gosto de fazer porque assim, são 4 pilares que eu trabalho com o meu paciente. Primeiro, mudança de hábito alimentar. Tá? Segundo,
Aí vem a questão da postura, vem a questão de ter, por exemplo, um osteopata para trabalhar junto com a gente. Não tem como você tratar principalmente de DTM, tá? Se você tem um paciente com comprometimento de cadeias musculares, inclusive a questão no ombro, trapézio e tudo mais, não tem como você não trabalhar com um osteopata. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho um osteopata bem alinhado comigo. E ele é tiro e queda. Entra a questão também de atividade física, mudanças de hábito na qualidade de vida do paciente com relação a isso. E vem a minha medicação, que eu adoro dar essa medicação, que é o LDN. Depois eu vou explicar. E o paciente às vezes fica esperando, porque assim, graças a Deus, os pacientes que me procuram dizem assim, eu não quero tomar remédio. Então, se você vier com Miozan, com Meloxicam e outros remédios, o paciente fala, eu já tomei isso, eu não quero saber disso. E eu tenho muito paciente que chega para mim e fala assim, e aí, se você não tem outro recurso, você vai fazer o quê? Se você é só prescritor, se você fica tirando receitinha, aí complica. Então, você vai fazer o quê? Eu acho que aí o Vitor está lembrando uma coisa bem importante, né? Nesses 4 pilares de tratamento que você falou, a gente tem que lembrar que DTM ela é multifatorial. E por ser multifatorial, a gente não trata sozinho. Então, não é só dentista. A gente precisa de uma equipe, né? Então, assim, o paciente que chega, a gente tem que conversar com ele e descobrir por que daquela dor. Às vezes está na cara pra gente, né? Às vezes essa dor está lá dentro. E como o meu professor do mestrado sempre falava, dor não tem imagem. Você pode fazer todos os exames que você quiser. Dor não tem imagem. E aí a gente vai começar a fazer o tratamento desse paciente de uma maneira mais conservadora possível. Porque quando a gente olha uma radiografia, todo mundo vai ver cabeças de mandíbula diferente. Mas radiografias panorâmicas, por exemplo, né, que são aquelas grandonas que a gente pede, aquilo não é um padrão para a gente avaliar cabeça de mandíbula. Então, a gente sabe que todos os pacientes que a gente pegar, uma radiografia vai ser diferente. E não é por ali que você fala, tem que operar. Então, assim, o mais conservador possível. E o que você falou, Vitor, é muito importante. Meu paciente não quer remédio, porque ele já está vindo com uma lista, né? Exato. E aquilo tudo não adiantou. Aquilo tudo não adiantou. Então, eu acho que assim, ó, a gente tem muitos recursos antes de pôr remédio para o paciente. É claro que tem casos que você é obrigado a medicar antes, mas mesmo assim você vai tratar o paciente. Você não vai ser um prescritor de receita. Não é só passa a receita. E eu vejo assim, se você não sabe a origem, não indica, não prescreve. Se você não sabe a origem, não realiza nenhum tipo de tratamento, ainda mais tratamentos invasivos. Porque, por exemplo, se você faz um ajuste oclusal, tem como reverter? Não, já está feito. Então, vamos colocar uma plaquinha. Tudo bem, a plaquinha você coloca lá, entre aspas, as 1000 relaxantes, que de 1000 relaxantes não existe nada, esse é um grande equívoco. Porque, né, se a gente for falar, são 5 tipos, né, gente? Mas não vamos nem tocar nesse assunto aqui. Mas, assim, cuidado com esses tratamentos que são irreversíveis. Foi feito, não tem como voltar atrás, dependendo do tratamento. Agora, se você indica, por exemplo, uma sessão de massagem, é irreversível? Vai fazer mal ao paciente? Não. Agora, eu digo assim, só uma sessão de massagem resolve? Não, gente, não é assim. A fisioterapia, graças a Deus, eu estou convivendo com grandes fisioterapeutas lá no curso de dor que eu estou fazendo. E assim, eu estou podendo ver grandes profissionais que têm a minha admiração. Tem gente na Bahia, tem gente em São Paulo, tem gente para o Brasil inteiro. E que realmente graças a Deus, eu estou podendo enriquecer e abrir a minha visão com relação a isso. Porque é um mundo um pouco à parte da nossa realidade como dentistas. Mas eu vejo cada vez mais importante, por exemplo, o alongamento, tá? Você ter atividade física.
você fazer atividade aeróbica e com peso é importante, tá? Mas é claro, tudo bem orientado, gente. Não é fazer da cabeça do jeito que você achar que dá. Ah, eu vou. Eu vejo, eu falo para os pacientes, falo assim, vai pelo menos fazer uma caminhada, mas não vai de mãozinha dada, não. Ó, ali, ó, já tem ali, ó, doutora Silvia, com certeza, é uma fera. Aí, Silvia. Então, sabe, gente, é o tratamento, tanto para bruxismo quanto DTM. É claro que, por exemplo, quando entra na articular, se você tem uma osteoartrose, uma osteoartrite, muda de figura o contexto. Aí nós estamos falando de uma outra coisa, mas quando envolve questões musculares, tá? Aí nós temos que estar atentos na sensibilização central. Tomar muito café não é legal. Gente, tem gente que no final de semana adora um álcool, café, né? E colocar bebida. O energético, a taurina, não é legal. Fumar demais não é legal. Aí que eu estava falando da água em jejum, por que eu gosto da água em jejum? Porque assim, primeiro, a água em jejum, você despertou, abriu o olhinho, você tem 45 minutos para tomar 640 ml de água. Vitor, mas por quê? Primeiro, você vai alterar o seu metabolismo. Opa, a Silvia caiu. Esperar um pouquinho aqui. Você vai alterar o teu metabolismo. Você vai ter uma melhora na sua digestão, homeostase. E uma das coisas que é importante é que a parte gástrica, você vai dar uma mexida muito profunda nela. E a água, quando ela já adentra a parte do intestino, que chega no duodeno, é um sinal assim, ou já acende e já começa a estimular o teu intestino e os movimentos peristálticos. Então você vai ter um bolo fecal mais umedecido, mais hidratado, tá? Então tudo isso vai melhorar o seu intestino. E o intestino, né, Nosso segundo cérebro. é o segundo cérebro, a questão da desbiose, né? Se você tem um intestino doente, inflamado, todo o teu corpo vai estar mal. Então, assim, eu costumo dizer, por exemplo, você quer saber como que o teu intestino está bem ou não? Quando você vai ao banheiro, depois que evacuou, na hora que for limpar, se não sujar o papel, tá? Perfeito. Opa, você está bem, você está legal. Você está legal. O intestino está aquela coisa preguiçosa e tal, é sinal de quê? Seu intestino não está legal e você não. E você não está absorvendo os alimentos de forma correta, porque o intestino mole, né, é sinal de uma desbiose. E aí você começa a não capturar, não ter uma digestão correta, uma absorção correta, perdão, dos nutrientes que você necessita. Não dá tempo do intestino transformar proteína em aminoácido. Então, para o nosso corpo, ele não utiliza proteína. Nosso corpo, ele utiliza aminoácido. E essa biotransformação ocorre no intestino. Então, o que acontece? Sim. Precisa desse tempo para essa proteína ser convertida em aminoácido para o nosso corpo absorver. Então, essa água em jejum, aí que é uma das dicas para aliviar a dor da TM, na verdade, é colocar a máquina para funcionar. Nosso segundo cérebro, que é nosso intestino. Então, você acordou de manhã, segue a dica aí do professor Vitor, que é os 640 ml de água em jejum. Estou sabendo, peguei já a técnica? Já peguei essa técnica, 640, né? 640. Isso. 3 copinhos. Então, 3 copos d'água desse, gente. 3 copinhos d'água. E aí, essa é a hashtag Fica a Dica Professor Vitor Vaz. 640 ml de água. Acordou 40 minutos para ingerir esses 640 ml de água. Para ligar o teu corpo. Para ligar o teu corpo, ligar o mecanismo que faz o teu corpo funcionar. Girar teu intestino e tem
mais aí, Nossa, que nós vamos falar assim, na próxima. vamos passar a fazer no YouTube. O YouTube ele é mais estável. Eu tenho visto o pessoal tem reclamado que tem caído bastante as lives, sabe? Aham. E ainda mais lives mais extensas. Nós vamos passar a fazer no YouTube, para Se acostumar bem o que o nosso pessoal lá. tempo, eu acho que tá, o quê? É 1 hora. Bom, São, Não, é, dá para fazer até mais de 1 hora. é, Mas aqui eu não sei por que que deu isso. Mas tudo bem, voltou. paciência. Nós estávamos só para Fa- finalizar, né? Eu estava falando Finalizar dos da água. alimentos que Aham, inflamam o organismo e que a gente deve evitar, e é importante a questão da água em jejum, os alimentos que são 5, eu vou dar uma dica de uhum. 5, tá? Leite, açúcar, glúten, álcool, amendoim. São alimentos que inflamam o nosso organismo, tá? Que a gente deve evitar. Tem outros? Tem. A Gilian é expert nisso aí, né, Gilian? Para Sim, poder falar sobre essa questão. estou estudando e estou trazendo. É esse o nosso objetivo aqui do nosso grupo e da nossa equipe, trazer Uhum. isso para a odontologia, né? Trazer essa questão aí de trabalhar e modificar hábitos, principalmente alimentares, para fazer uma cura verdadeira aí na DTM, aí para não ficar com essa recorrência, com essa recidiva de dor, pelo menos controlar aí a inflamação que a gente controla através da dieta. Isso é. Tá. Aqui, deixa eu ver quanto tempo que ele está dando aqui. Mas vamos lá, vamos já, porque vai Uhum. acabar tendo que a gente encerrar essa parte aqui. Mas assim, ó, pacientes que estão com dor, tá? E tem problemas, tanto de bruxismo quanto de DTM, tá? A primeira coisa é procurar um especialista, um dentista especialista que entenda do que está fazendo, de fato. Plaquinha e botox não devem ser padrão ouro de tratamento. Não é padrão ouro, pelo contrário. Tem a hora e o momento certo para se indicar tanto a placa, né, que é o dispositivo oclusal, quanto o botox. Botox em raríssimos situações, tá? Ajuste oclusal nem sempre é o padrão também. Então, nós temos os pilares. Precisamos mudança de hábito alimentar, postural e a parte psicológica também. Vem a questão do tratamento em si com o próprio dentista, que nós temos algumas coisas que a gente pode fazer a nível de consultório, como laser terapia, ozonoterapia, nós temos agulhamento seco e outras questões que a Tens, gente pode realizar. E aí tens, vem a parte ventosa, medicamentosa. Oi? Aí tem o tens, quê? ventosa, tensa, Sim, ventosa. A gente tem um arsenal, a gente tem. tem várias munições. Então, em cada momento é utilizada a mais adequada para a situação. Então, além do agulhamento seco, a gente também tem ventosa, tem o TENS, tem a ozonioterapia, tem o botox quando tem um momento que pode ser utilizado. Ele não é ele é por um momento, né? O E Botox Ô, geralmente, Vitor, assim, se o paciente tem por exemplo, um músculo muito hipertrófico, hipertrofiado. tá, uma certa. Eu quero contar Então, tudo. aí, e tem uma atividade muito intensa, é um indicativo, mas é assim, é muito reduzido, né? Essa questão. E você, Silvinha, o que você me diz disso tudo? então, eu caiu ali, eu me perdi um pouco, né? Eu não sei Aham. quanto tempo a gente ainda tem, mas eu acho interessante, Não, assim, a gente dá para falar. comentar, né? Voltando no bruxismo ainda, a gente falar do sono, a gente falar do refluxo, a gente falar da Uhum. apneia, porque às vezes o paciente está fazendo um bruxismo noturno porque ele não respira direito, faz uma apneia e o corpo dele está falando, ei, acorda aí, aperta para poder não morrer, né? Então acho que a É, gente tem é, que lembrar as pessoas do refluxo, né? Às vezes o paciente dorme, tem refluxo, ele não sabe, ele tem aquela sensação ruim e aquilo desenvolve o bruxismo, que o Vitor falou agora há pouco do bruxismo secundário, né? Então, às vezes, a gente tem casos de bruxismo, por quê? Uhum. Porque o paciente tem um refluxo,
ou porque esse paciente tem um problema respiratório. Então, eu sempre falo, né? Eu sempre falo muito de sono. Eu sempre pergunto muito para o meu paciente se ele está dormindo bem. E aí, como a gente riu, né? Está dormindo bem. Como é que é teu sono? Que posição você dorme? Que hora tu deita? Que hora tu acorda? Né? Quantas vezes acorda ou não voltou a dormir? Então, isso é muito importante. Como é que você acorda? Você acorda bem? Eu sempre brinco assim, acordei, eu acordei. Acordei, yes, acordei, né? E durante o dia, tem sono? Não tem? Como é que está o rendimento? Certo? Não, e tem paciente que chega e fala assim, você Saber dorme do... bem? Durmo. E dá... Dá bocejada. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu falei, pronto. Aí você começa a conversar sobre a qualidade de sono do paciente, fala assim, vem cá. Aí olha, gente, preste Como atenção. você Você que está dorme? assistindo agora, você, durante o dia, você já acorda sonolento e durante o dia você fica letárgico. Boa noite. Boa noite. Você fica letárgico. Você tem dificuldade de concentração. Você dispersa com facilidade. Fica irritadiço. E principalmente para quem é homem, né? Está começando a ter aquela cinturinha de quibe. Alerta. Ligue o alerta. Lembra da cinturinha de quibe, né? Então, assim, eu posso falar porque eu tenho cinturinha de quibe, então não é bullying para ninguém, tá, gente? Então eu falo porque eu também tenho cinturinha de quibe. Mas é o seguinte, porque você passa a ter o estímulo de duas substâncias, a leptina e a grelina, tá? E que aumentam o seu apetite, inclusive. Aí a tendência de ter uma gordura abdominal, ela vai ficando até Maior. perigosa. Acima dos 40, acende até um sinal vermelho. Mas esse é o sinal de que você não está dormindo bem. Outra coisa, entre a mulher, eu costumo falar para casal, porque, por exemplo, o ronco e a apneia e dormir mal causam a perda do apetite sexual. E para o homem, ele pode ter impotência. Então, às vezes, o casal começa a ter problemas. Poxa vida, está perdendo o interesse. Não, não é que está perdendo, é porque está dormindo mal ou porque está tendo um problema. Então, assim, é ficar atento. E eu tenho atendido muitos casais e na conversa, aí já começa a cair a ficha. Para muitos deles, já começam a cair a ficha. Sabe? E é um assunto delicado da gente entrar e conversar com os pacientes, mas são situações que elas são iminentes, elas estão ali, ó, latejando. Então, esse aqui que ocorre, as dores que você passa a sentir e tudo mais, como nós falamos no início, ranger e apertar não quer dizer, se você, bruxismo não é só ranger e apertar, tá? Mas tem outras formas de ter bruxismo. Uma delas é você estar com a boca entreaberta, mas tendo uma atividade, uma contração muscular. Então isso gera, né, um problema. E gera dor, gera um hábito que ele se torna extremamente nocivo. Ô, Vitor, e tem um detalhe. E tem um detalhe. Essa dor que tu tá falando, às vezes ela vem de outro lugar. Então, às vezes o paciente faz apertamento ou não faz, mas ele tem uma dor de cabeça insuportável. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação, procurar, esse paciente pode ter uma dor longe do lugar. Então, ele tem uma dor de cabeça porque ele tem algum problema na cervical. E essa cervicalgia está disparando uma dor para a cabeça, que é o que a gente chama de ponto gatilho, né? Então, assim, sim, quando a gente vai investigar, que a gente conversa com o paciente, é importante lembrar, assim, que eu sempre falo assim, ó, dor de cabeça, dor de ouvido, tontura, mal-estar, né? Eu falo, você pode ter um intestino preso porque você faz um quadro de DTM. Ah, mas por quê? Não estou falando que todo mundo tem, né? Porque quando a gente começa a falar em contração, você fala em contração, você faz contração muscular, você altera a posição do teu ióide, quando você muda isso aqui. Daqui você tem fibras musculares que vão para a cervical, a posição da cabeça altera, a tua coluna altera, a tua respiração, né? Com a mudança da postura do ombro por causa do trapézio, a tua respiração muda até junto com a ansiedade e tudo mais. Aquela respiração curta
que o pulmão já não faz mais barriguinha de bebê, ela já deixa de fazer, o diafragma, fazer os movimentos peristálticos, então ele tinha que ajudar, ele já não ajuda. Então, o paciente que geralmente ele tem uma disfunção, que ele já vem com dor crônica, ele tem o intestino preso, né? Então, Sim. observa a tua respiração. O Vitor estava falando assim, dieta, tararara, mas assim, ó, olha a importância da tua respiração. O que é respirar? É procurar o oxigênio. E quando a gente expira, o que a gente põe para fora? Gás carbônico. Não é só isso. Você está procurando a vida e você está eliminando o que não presta. Então, a respiração, ela tem uma outra função também. A Gilian falaria melhor para a gente sobre isso, né, Vitor? Com sobre certeza. respiração, Né, Gilian? Sim. A postura, ela é cefalopodal, então ela vai da cabeça aos pés, né? Então, se você tem a mordida desorganizada, não é só uma dor referida, que a gente chama, que é um ponto gatilho, por exemplo, a gente apalpa aqui, para quem não é dentista, para entender, apalpa aqui, por exemplo, aqui é o ponto que a gente aperta, mas a dor, o paciente pode sentir a dor aqui na região da boca, na região desse músculo aqui, ó, a gente chama de masseter. Então, você apalpa aqui, mas você consegue sentir a dor aqui. Isso a gente denomina como dor referida. Então, o que acontece? Essa é a questão da dor. Com relação à respiração, a gente precisa oxigenar muito. Essa respiração de bebê, que é a respiração diafragma, que é a respiração do diafragma, que você olha o bebezinho dormindo e você vê que a barriguinha dele sobe, a barriguinha dele desce. Essa é a respiração ideal para a gente fazer essa respiração, para o paciente ter essa respiração diafragmática. Então, o processo de oxigenação, de respiração, a gente vê o paciente como um todo na sua integralidade. E isso a gente vai poder continuar numa próxima, porque eu vou ter que dar tchau para vocês, gente. Eu estou indo para o congresso. Já está chegando a hora, né? Não, eu estou aqui Mas tá bom. dando o nosso horário e eu vou precisar me despedir e agradecer a todo mundo que está aí na live, que eu tenho aí uma viagem para fazer, que amanhã eu estou lá no CIOSP. Eu estou aqui pronto, ninguém falou nada. Fiz maquiagem para atender todo mundo. Tá linda, eu até falei no início. Não, tá prontinha para ir, né? Para dar as dicas aí, das 5 maneiras aí de melhorar a dor em casa, para os pacientes melhorar a dor em casa. Então, a dica lá do palito, desocluir os dentes. Deixar a musculatura sempre relaxada. Manter os músculos do rosto relaxado. Como a doutora Silvia falou, os dentes não é para estar encostado. As torcidas adversárias não ficam próximas. É isso, né, Silvia? O Corinthians e o Palmeiras sempre afastados. Não pode brigar. Isso, não pode brigar. Então, sempre lembrar que os dentes eles só encostam no momento da mastigação, no momento da alimentação. Dormir bem. Dormir bem. Então, ó, mais uma dica, dormir bem. O que é dormir bem? Um quarto escuro, não ter aparelho eletrônico ao lado da cama, tentar evitar deixar o celular do lado da cama. Nessa quarto mais escuro dica aí, eu vou pegar uma carona, Gilian. Eu vou pegar uma carona. Se quer dormir bem, gente? Eu vou dar uma dica complementando essa dica da Gilian. 3 horas antes de você dormir, é a última refeição que você deve fazer. Ou seja, você vai dormir de estômago vazio, tá? Que depois você aproveita para fazer um negócio chamado jejum intermitente, que depois, uma outra live, a gente vai conversar, que tem altos benefícios, inclusive porque a gente está falando aqui. Mas então, tá aí, ó. Dormir bem, tá? A ter a higiene do sono, que a Gilian está falando. Completa a outra aí, Gilian.
Falta um. Voltando, a musculatura, relaxar a musculatura mastigatória, sempre tentar manter a musculatura mastigatória, dieta, evitar açúcar, glúten, bebida alcoólica, ainda mais misturando com energético, né? A bebida alcoólica mais o energético, a questão da taurina, e fazer seu intestino funcionar. Cuidar da qualidade do seu intestino, ver se o seu intestino está regulado, se você está mantendo um horário para ir ao banheiro, se esse horário é pela manhã. Então, essas são as 5 dicas de ouro que a gente pouco ouve falar para evitar e melhorar a sua disfunção temporomandibular. E vou dar sexta. Vou pegar uma carona aí. Vou dar sexta. Tá. Visite seu Vai lá. dentista regularmente, porque é ele que vai poder te ajudar. Essa não estava, então muito boa. essa é necessária, porque ele vai poder te orientar, ele vai poder te ajudar, ele sabe fazer o diagnóstico, ele sabe fazer o tratamento. Então a sexta dica é isso. E só mais um detalhe, para você que às vezes tem estalo ou algum barulho ao abrir e fechar a boca, evite alimentos duros, tá? Mastigar castanha, mascar chiclete, nem pensar, tá bom? E realmente assim, ó, e não deixa para depois não, porque estalo e barulho ao abrir e fechar a boca é sinal de que algo não está legal e você necessita ir ao dentista. Outra dica, ficou com dificuldade de abrir a boca, por exemplo, aí ó, tem mais um convidado na live aí, ó. Ficou com dificuldade em abrir a boca e foi assim, você foi morder uma maçã, foi comer alguma coisa, deu um estalo muito forte e começou a ter dificuldade na abertura da boca, corre, você vai ter em torno de 72 horas para evitar que o teu problema cronifique e fique mais difícil. Essa é mais uma dica. E ó, quem vai olhar isso? Dentista. Corre para um dentista, de preferência especialista nessa área, ou que realmente entenda do que está fazendo. Tá? Né, Silvia? Mais alguma dica? Mais alguma dica? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que nós devemos ter mais, né, Silvia? Temos mais. E a Gilian falando da respiração, aquela respiração da barriguinha do bebê, de olhinho fechado e mão na barriga, é uma meditação. Exatamente. Ou você vai meditar. Gente, aguardem que as próximas lives nós vamos inclusive começar a fazer no YouTube, tá? Comece a seguir @ambulatório da dor, que é lá no YouTube, porque porque a live lá a gente pode fazer com mais tempo, aqui no Instagram acaba caindo. Então, assim, e nós vamos começar a passar detalhes. Então, comece a seguir a gente lá, tá bom? Eu, doutora Gilian Dolinski e a doutora Silvia, depois eu vou deixar na descrição aqui os Instagrams delas também, para vocês começarem a seguir. E sempre nós vamos trazer coisas práticas, objetivas sobre esse universo que é bruxismo, DTM e dores, principalmente dores crônicas. Gente, muito foi obrigada. Um prazer enorme. Se tiver alguém ficar na companhia de vocês, me sinto muito honrada. É uma honra aí ter participado aí de estar com vocês, com o seu público, Vitor. E para você também, Silvia, um beijo, um grande beijo no seu coração, muito amor por vocês. Obrigada, gente. Valeu, querida. Boa viagem. Vamos em frente. Viu? Vamos em frente. Então, obrigada, tá bom. Gente, vamos embora. Obrigada, um abraço. gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.